Quero ler esse texto com os irmãos. Peço que acompanhem silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará; quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Irmãos, a gente, quando olha a história de Elias, é uma história fascinante, no mínimo. Um homem cuja fé é inspiradora para cada um de nós. Talvez a cena mais notável que tenhamos de Elias é exatamente quando ele desafia. A gente fala de 400 profetas, mas se olharmos o texto aqui, vamos ver que na verdade eram 850. 400 profetas era de Baal, e tinham 450 profetas de Astarote ou Astoré, que era conhecida como a esposa de Baal. Então reuniram-se esses 850 profetas para um desafio, e conhecemos essa história. O povo que adorava a Baal e Astarote passaram o dia inteiro clamando por um sinal que não veio. No finalzinho da tarde, depois de Elias ter inúmeras vezes chacoteado o pessoal, ele faz o que Deus lhe ordena, pede a Deus em oração, e o fogo cai do céu. E o sinal de que Deus estava ao lado desse homem é visto intensamente entre o povo.
Imediatamente ele ordena a morte desses homens. 850 sacerdotes foram executados naquele dia, porque o povo viu o sinal da presença de Deus. Ora, isso já é um sinal que demonstraria claramente o quanto o Deus está ao nosso lado, não é verdade? Só que o que acontece logo em seguida, irmãos, logo em seguida, é que Acabe, o rei, ele vai contar para Jezabel, a rainha: olha, aconteceu algo notável. Aquele homem Elias, Deus é com ele mesmo. Olha, não somente ele matou os profetas desses deuses falsos, como a chuva que estava há 3 anos cessada por causa da oração dele, voltou a cair. Parece que a única coisa dessa história que ficou no ouvido de Jezabel foi: ele matou os meus profetas, eu matarei ele. E ela manda mensageiros e dizerem para ele assim: olha, faça os deuses. Quais deuses? Os mesmos deuses falsos que foram derrotados naquela batalha do Monte Carmelo. Façam esses deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a de cada um deles. Um homem que enfrentou 850 profetas teria medo dessa palavra? Um homem que provou para Israel a falsidade de todos os deuses que estavam sendo adorado, temeria um desafio feito a ele em nome desses deuses? Tiago vai nos dar uma resposta muito interessante para esse texto. Uma resposta que lá no capítulo 5, versículo 15, na versão da Bíblia King James atualizada, ela traz de uma forma muito interessante para nós. Diz assim: Elias era uma pessoa frágil. A nossa versão diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas dificuldades, sujeito às mesmas mazelas que nós. Mas eu gostei dessa versão quando ela diz: Elias era um homem frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Foi capaz de fazer coisas tremendas, mas eu queria destacar essa frase: Elias era um homem frágil como qualquer um de nós. Deus é especialista em usar pessoas frágeis para fazer coisas tremendas e maravilhosas. E acredito que esse texto ele vai nos mostrar um pouco da fragilidade desse homem, não para nos incentivar a justificar nossas falhas. Nós não gostamos disso de vez em quando? Né? Você fez isso errado. Mas aquilo você fez também. Ou seja, se você também fez errado, eu tenho boas desculpas para fazer algo errado também. Aí alguns podem dizer assim: Elias era frágil, por isso que eu também sou frágil. Por favor, esqueça isso. Esse texto não é para justificar a nossa fragilidade. É para mostrar o que Deus pode fazer na vida de pessoas frágeis. Como Deus pode usar vasos frágeis, com pouca capacidade, para fazer obras incríveis, maravilhosas. Mas vamos pegar um pouquinho da fragilidade de Elias. Algumas incoerências nós vemos nas atitudes de Elias nesse texto. A primeira incoerência é que o versículo 3 diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Qual o objetivo dele fugir dali? Ele queria salvar a sua própria vida. Elias era um camarada que estava preocupado em viver, não é isso? Versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Espera aí.
Como é que pode isso? Ele fugiu para viver e pediu a morte. Dá para perceber essa fragilidade emocional de Elias? Talvez se você olhasse para ele nesse momento, ele diria assim: Elias, decide. Ou você é um sujeito disposto a correr, fugir de tudo para se manter vivo, disposto a negociar tudo para que a sua vida fosse mantida, ou você é esse cara depressivo, cabisbaixo, buchocho, que vive reclamando de tudo, de todos, e dizendo: quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Quem é você? Esse é aquele mesmo Elias que encontra-se quando ele era perseguido pelo rei Acabe. Ele fez uma profecia, orou, 3 anos não chovia. O rei fez uma delegação e mandou espalhar por todo o estado de Israel para poder ver se achava água para dar alimento para os animais que estavam morrendo. E colocou Elias como se fosse o perturbador de Israel. Ele estava sendo procurado em todo lugar para tirar-lhe a vida. Esse Elias aparece para um mensageiro do rei e diz assim: eu quero uma audiência com o rei. É o mesmo sujeito que está fugindo da mulher chamada Jezabel, que havia lhe prometido matar. É o mesmo homem que, para defender a sua vida, foge e pede a Deus que atire. Eu não sei se dá para entender, mas é confuso, não é? Você já viu gente confusa assim? Já conversou com uma pessoa que num dia está falando animada: olha, estou disposto a enfrentar quaisquer dificuldades. Aí você até se anima com aquele discurso. Quando vai conversar no outro dia, a pessoa diz: olha, eu quero sumir, desaparecer, aqui não é lugar mais para mim. Aí quando encontra no outro dia, está de cama dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer. Olha, se nós olharmos no espelho com sinceridade, a gente vai dizer que conhece essa pessoa. Estamos sujeitos a instabilidades emocionais. Nem todo dia nosso é o dia que queremos carregar pedras. Mas graças a Deus, nem todos os dias estamos pedindo a Deus que tire a nossa vida. Mas todos nós sabemos que a instabilidade faz parte da nossa vida. Uns mais, outros menos. Uns são mais... uns têm mais habilidade em esconder suas fragilidades, revelam só no oculto. Outros têm mais facilidade de contar para todo mundo. Mas quando Tiago diz que Elias era frágil, era um homem sujeito a todas essas coisas, ele diz assim: como nós. E isso não foi impedimento para Deus o usar poderosamente. Não há desculpas na nossa instabilidade emocional de não nos colocarmos nas mãos do Senhor. Pense nisso. Uma outra incoerência que a gente vê na vida de Elias: ele enfrenta 850 profetas, mas teme uma rainha. E é interessante, a autoridade de Israel está sobre o rei, mas Acabe sabia que quem mandava em casa era quem? Era para ser Deus, né, gente? A Jezabel disse: eu vou matar. E ele temeu, mais do que os 850 profetas. Você já reparou que às vezes a gente tem muita coragem para enfrentar algumas determinadas circunstâncias ou alguns determinados problemas, situações que vêm acontecer, ou mesmo pessoas, mas diante de outras nós nos sentimos completamente incompetentes? A coragem não é igual em todas as circunstâncias. Todos nós, diz Tiago, como Elias, nós temos aqueles que nós temos coragem de enfrentar e aqueles que nós temos medo. Todos nós. Não é só o homem quando chega em casa e a mulher olha assim para ele com aquela cara. Desculpa aí, nenhum homem faz isso, né? Eu lembro os tempos antigos, hoje já não é mais comum, mas quando a gente era mais pequenininho, né?
e fazia arte. Às vezes um olhar do pai, bastava um olhar e arrepiava até o cabelo da sola do pé. A gente já sabia, nem pensava se apanhar, já estava contando quantas seriam as chineladas, né? A gente enfrentava o pastor, enfrentava o presbítero, enfrentava o diácono, enfrentava tudo, mas o olhar do pai talvez enfrentava, né? Mas o olhar da mãe era difícil. Todos nós temos coragens e covardias, mas isso também não é impedimento para Deus nos usar. Não são os nossos atos extremamente corajosos que fazem os olhos de Deus se encherem conosco. E não é a nossa covardia diante de situações as mais esdrúxulas que possam acontecer que fazem Deus desanimar de nenhum de nós. Continuamos sendo teus servos. Uma terceira incoerência que a gente percebe nas atitudes de Elias: ele se deita e dorme esperando a morte. O texto diz que ele foi para o deserto, ele deixou seu moço em Berseba, foi para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e dormiu. Provavelmente ele fez aquela oração: Senhor, não aguento mais, tira minha vida, mas me tira a vida comigo dormindo, descansando, que eu não quero, eu quero aproveitar esses momentos assim, pelo menos eu quero morrer relaxado, né? Aí vem o anjo do Senhor e incomoda o sono dele, toca nele: Elias, você está com fome? Tem aqui uma comida boa para você, come, bebe. Comeu, bebeu e fez o quê? Voltou a dormir, voltou a descansar. Quem é esse Elias? Esse Elias é o mesmo que, com a força dessa comida, vai caminhar 40 dias e 40 noites. É o mesmo Elias que caminhou depois que anunciou a chuva. O texto vai dizer algo que me inculca até hoje, que diz que ele mandou o rei sair com a carruagem antes que a chuva chegasse. Ele foi correndo e chegou antes da carruagem. Elias não é um sujeito preguiçoso. Ele não tem esse hábito, ele não tem esse costume. Ele é um sujeito trabalhador, quase um workaholic. Mas nessa hora ele não queria nada. Essa daí eu acho que nenhum de vocês tem esse momento, né? Nunca tem aquele momento que você chega em casa e fala assim: eu só quero deitar, fechar os olhos, acordar, comer um pouquinho, depois dormir de novo, né? Acho que um dos dias mais gostosos da minha vida foi o dia que eu não tinha nada que fazer e eu dormi até mais tarde, acordei, tomei café, deitei para esperar o almoço, terminou o almoço, eu deitei para esperar a janta. Terminou a janta, eu falei: é hora de dormir. Você já passou por uma situação dessa? Se não passou, pelo menos desejou, não é? Não é gostoso? É. Mas muitas vezes isso só expressa que nós estamos desanimados. Não é só cansaço. Elias tinha cansaço, mas ele estava frustrado. Esse toque do anjo do Senhor para ele não era simplesmente para dizer: ora, se alimenta. Era para dizer: Deus tem algo para você. E deitado aí, apenas dormindo, descansando, você não vai ver o que Deus tem a fazer para a sua vida. Se você trabalha excessivamente, você vai perder as oportunidades de ver o quanto Deus tem cuidado de você. Viu? Deus cuidou do copo agora. Agora, se você dorme, Ele te chama para o trabalho e você não está presente. Agora, o interessante é que nem esse Elias excessivamente ocupado, nem esse Elias que dorme, deixou de ser um instrumento chamado para a obra do Senhor. Irmão, tenho certeza que só por esses 3 elementos, em algum desses você já se encaixou. Às vezes eu me encaixo em todos. E uma das coisas que eu agradeço a Deus é de saber: Ele não olha para o meu estado emocional,
Ele não olha para as minhas habilidades de coragem ou covardia, Ele não olha para o meu descanso ou para o meu excesso de atividades. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para o seu coração. E naquela hora que o anjo do Senhor aparece para Elias, ele encontra um sujeito que realmente está abatido. E ele olha para Elias e diz, olha só, a primeira coisa, simplesmente, Elias, come, Elias, bebe. Nesse momento você precisa de uma restauração do seu físico. Nesse momento você precisa de algo que te dê, como diz o reverendo Jeremias Pereira, né? Que te dê sustância, que te dê força. Eu tenho algo para falar na sua vida, eu tenho algo para fazer com você, mas nesse momento você precisa de refletir. Agora você imagina, ele começa uma jornada. Eu queria desse pão. Ele traz um pão, traz uma bebida maravilhosa para ele, uma botija d'água, pão em brasa, feito sobre pedra em brasa, e uma botija d'água. Ele bebe e fala, agora vai andando. E aquela comida sustentou ele por 40 dias. 40 dias ele foi caminhando, ele andou. O primeiro ato da restauração de Deus na vida dele foi dizer assim, caminha na minha presença, vai para onde eu te mostrei. Elias obedece, irmãos. Mesmo estando desanimado, mesmo estando cansado, mesmo pedindo para si a morte, ele se alimenta do que Deus lhe dá e ele obedece a palavra do Senhor e vai para uma montanha, o Monte Horebe, que é conhecido como o Monte de Deus. É como se fosse dizer para a gente assim, foi para a casa de Deus. Desculpa fazer uma analogia, não pode ser levado ao pé da letra, mas a palavra casa de Deus é como se nós disséssemos assim, depois daquela semana tumultuada, difícil, o seu coração quebrado, ou pode ser invertido também, depois de uma grande conquista, que você se sente a pessoa mais forte, a que tem a maior fé do mundo, você vai para casa e está ali se sentindo o máximo. Deus diz assim, vai para o lugar onde eu estou. O lugar onde você está pode trazer vanglória ou pode trazer frustração. O lugar onde você está pode te fazer trabalhar demais ou pode te levar a um cansaço tão grande. Pode te fazer querer a vida ou a morte. Mas vai para onde eu estou. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Quando Elias chega à caverna, o Senhor aparece nessa caverna. Ele passa a noite, de manhã aparece a voz do Senhor. E Deus não chega questionando o seu filho, ele chega dizendo para ele assim, que fazes aqui, Elias? Observe, uma vez que ele foi alimentado e obedeceu, o Senhor não chega agora para atirar pedras, para fazer acusações. Parece que o Senhor olha, e assim como Tiago disse de Elias, era um homem frágil, era um homem que passava por todas as lutas de qualquer ser humano. Deus agora olha para Elias e diz assim, foi assim que eu te criei. Eu sei o que está no seu coração. Fala para mim, quais são suas frustrações? O que você está fazendo aqui? O que você veio buscar na minha presença? Olha a palavra de Elias, irmãos. Tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. É como se ele estivesse dizendo para Deus, o Senhor sabe com que fidelidade eu tenho te servido. Tu conheces o meu testemunho, tu conheces as obras, a dedicação que eu tenho de servido ao Senhor. Tu conheces, tu sabes o quanto eu tenho te servido de todo o coração, porque os filhos de Israel, os meus irmãos, aqueles que estão ao meu redor, eles deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Quem está dizendo isso? O homem que há pouco mais de um mês atrás
havia destruído os 850 profetas que destruíram Israel. O homem que, através do seu ato de fidelidade, fez todo o povo de Israel acreditar que Deus é o único Senhor. Exatamente o homem que foi usado por Deus para um grande despertamento. Ele está dizendo para Deus: eu tenho sido zeloso, mas eu estou sozinho. E tem gente querendo me matar. Deus olha para Elias e fala com ele: sai de dentro dessa caverna, te coloca no monte perante o Senhor. E a palavra diz que passava o Senhor, e primeiro veio um grande vento, um vento forte. E o vento diz que as rochas, elas estavam sendo despedaçadas. Imagina, com aquele vento. Então você diz: é o poder de Deus presente. E o autor diz: Deus não estava no vento. Veio então um terremoto. Imagina você no lugar de Elias, tá bom? Você está no topo de uma montanha e passa um vento poderoso, depois um terremoto, e vem o comentário do escritor: Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo. Imagina você na beira da montanha e um fogo forte. E o comentário novamente: Deus não estava no fogo. O que significa isso? Que muitas vezes é assim que nós estamos vendo a nossa vida. Muitas vezes é assim que nós estamos esperando que Deus haja nos nossos problemas. Mas Deus aparece através de um cício, uma brisa mansa, aquele som que faz assim. Lembrei do cântico, Paulo. Calmo, sereno, tranquilo. E depois desse vento suave, desse cício, novamente Deus olha para Elias, que envolveu o rosto em seu manto, chegou à porta da caverna e disse: que fazes aqui, Elias? Fala de novo. Expressa novamente, agora com uma outra ótica, reconhecendo que eu estou aqui. Mas olha o que Elias fala: Senhor, eu tenho sido, ele muda uma palavra, extremamente zeloso pelo Senhor. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Não são poucas as vezes em que, mesmo Deus manifestando a sua presença, a gente vai para casa e diz: me sinto só, me sinto desanimado, a luta está difícil. E Deus agora traz a sua palavra para Elias. E o que me chama a atenção nesse texto é, sinceramente, irmãos, a gente lê o texto e fala assim: poxa, coitado de Elias, sofrendo. Deus deu a ele o alimento, mandou ele fazer uma caminhada, colocou ele na caverna, perguntou de forma tão amorosa, de forma tão carinhosa, deixou ele se expressar, mostrou o seu poder, mas mostrou que a sua presença está num ambiente de si, naquele ambiente silencioso, tranquilo, calmo, sereno, e ali ele está presente. Ele volta a perguntar para Elias, Elias volta a afirmar para Deus a sua dor, a sua angústia, o coração ainda está ferido, ainda está machucado, ele está se sentindo só ainda. E Deus olha para ele e diz assim: meu filho, minha filha, deixa eu trazer para nós hoje, né? Eu tenho um trabalho para você. A gente está esperando aquela palavra de consolo, não está? Aquela palavra que Deus vai dizer assim: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O que mais que a gente pode falar? Você tem valor.
Eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai te dar um carro novo essa semana. Aliás, Deus está falando: eu vou te dar um carro novo. Eu quero dizer que você vai ter prosperidade. Todos os seus sonhos serão realizados. Não é assim que a gente às vezes escuta a resposta de Deus depois das nossas fraquezas serem expostas? Deus não fala isso. Deus ouve a nossa dor, Deus vê a nossa fragilidade, Deus se mostra presente e diz para nós: eu tenho um trabalho para você, eu tenho uma missão para você. Está difícil? Né? Vou falar a Simone aqui, né? Hoje está difícil. Senhor, estou tão mal, cansado. Simone, vou te colocar para ministrar o louvor. Um exemplo, né? Meu Senhor, hoje eu estou quebrado. Tá difícil de orar? Almir, hoje é você que vai orar, tá bom? Reverendo Homer, como é que você está? Quebrado, Senhor. Vai lá e prega. Ronaldo, hoje foi o pior dia. Eu estou pegando só exemplos, viu, irmãos? Não é nada, não sei de nada que está acontecendo. Está tudo bem comigo também. Graças a Deus, né? Mas hoje você vai ser um instrumento para aconselhar aquela pessoa. Mas, Senhor, logo eu. Você já pensou nisso? Quantas vezes você estava se sentindo extremamente incompetente e Deus disse: estou aqui, e ao invés de te falar: eu perdoo, eu entendo, eu compreendo a sua fraqueza, a sua falha, Ele diz assim: vai, faz a obra. Olha só, volta o teu caminho do deserto, você vai encontrar Azael e vai ungí-lo rei da Síria. Você vai ungir o rei de outro país. Depois você vai encontrar Jeú, filho de Ninsi, vai ungí-lo rei sobre Israel. E quer mais? Você vai encontrar Eliseu e vai ungí-lo profeta em teu lugar. Você vai ungir a pessoa que vai te substituir. E depois que ele dá uma missão para Elias, ele olha para Elias e diz assim: Elias, eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Elias, você nunca esteve só. Você fugiu? Por 2 vezes você me disse: eu fiquei só. Deus disse: você é um em 7.001. Meu povo continua firme sobre essa terra. Você que esqueceu que o Senhor sou eu. Você achou que a sua obra estava sendo feita só por você. Nós somos apenas um numa grande multidão. Uma multidão que também sofre. Uma multidão que também fragiliza. Uma multidão que às vezes se sente trabalhando demais e de repente desanima completamente e só quer dormir. Uma multidão que num dia foge para preservar a vida, no outro dia pede a morte porque não aguenta mais. Uma multidão capaz de enfrentar 850 profetas, mas foge por um recado mandado por uma rainha que nem do seu povo é. Uma multidão que olha para o Senhor, espera que Ele venha como uma tempestade, como um vento forte, como um fogo devorador, mas reconhece que Ele está no cício, na brisa, que chega no nosso coração, e que entende que ao invés de ficar lamuriando as nossas fraquezas, nós temos uma missão a cumprir. Ao invés de ficarmos reclamando das nossas dificuldades, nós temos um trabalho para fazer.
E quando sairmos da caverna, atravessarmos o deserto e voltarmos para casa, lá nós encontraremos esse povo. Não estou sozinho, somos uma multidão que Deus conservou para a sua glória. Então, irmão, irmã, na próxima vez que você se sentir desanimado, frustrado, ou o contrário, se sentir ou o menino ou a menina superpoderosa, né? O menino superpoderoso, ou achar que está fazendo muito e que ninguém te ajuda, porque todos se desviaram, só você está servindo a Deus com integridade. Lembre-se, Deus vai te dar o alimento necessário, te fazer caminhar um tempo de reflexão, te colocar numa caverna para ouvir a sua voz, ouvir a sua reclamação, mas depois de tudo, Ele não vai massagear seu ego, Ele vai dizer: volta a trabalhar, porque eu não estou usando homens por serem poderosos e capazes, eu estou te usando exatamente por você ser frágil, exatamente por você ter fraquezas, eu estou te usando exatamente do jeitinho que você é, e é assim que eu quero que você trabalhe, porque quem faz a obra sou eu, Deus é quem faz a obra. Que Deus te abençoe.